ZY7A LEN. Essa é a Frequência 7 Além. Aqui quem fala é Luciano Milici, seu anfitrião, seu guia, seu amigo e protetor nesta madrugada interdimensional, o cara que trouxe um universo paralelo para a festa. A partir deste momento, mundos se colidem, dimensões se sobrepõem, realidades se confundem e portais se abrem. Vem comigo e vamos atravessar juntos nesta madrugada para um local onde nada faz sentido e tudo pode acontecer. Mas não se preocupe, comigo você está em segurança, você está no conforto de ser testemunha de relatos incríveis, porém reais, neste que é o primeiro, o verdadeiro, o real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados e autorizados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, bem-vindos à Frequência 7 Além. Eu vou contar para vocês 3 relatos bem legais agora. Lembrando que sexta-feira agora, dia 17 de dezembro, às 9 horas da noite, tem live comigo nesse canal. Eu vou contar 5 relatos raiz só para você e vou conversar no chat também. Eu posso contar com a sua presença? Olá, hein? Então vamos rapidinho ao primeiro relato, o relato de hoje, que é o relato do João e se chama Apocalipse de João em Sete Além. Luciano, primeiramente me deixa dizer que raramente eu fico assustado com qualquer coisa de terror. Eu sempre gostei de terror e pouquíssimas coisas são capazes de me deixar, por assim dizer, assustado, mas o que eu vi ontem me deixou realmente com muito medo. E um pouco preocupado. Eu moro em uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, uma cidade pacata e que nada de anormal ou estranho acontece. Mas ontem à noite, ao me recolher para dormir, eu já comecei a perceber uma certa atmosfera estranha no ar. Bom, eu me recolhi para dormir, mexi um pouco no celular, dei boa noite para minha filha e minha esposa, e lá pelas 11 da noite todos foram dormir. A noite estava um pouco mais escura que o normal, mas eu achava que era por causa da chuva e as nuvens que encobriam a lua. Olha só, Luciano, olha só, pessoal do canal. Por volta da 1 da manhã e nada de eu pegar no sono, eu já não sabia mais o que fazer, até que uma luz se acendeu no corredor da minha casa. Muito estranho. A primeira coisa que veio à minha cabeça era algum tipo de mau contato na lâmpada, pois não havia ninguém que pudesse acender a luz naquela hora. A minha esposa dormia do meu lado e parece que ela não percebeu nem um pouco nada, e nem a minha filha, que estava dormindo conosco no quarto. Eu me levantei, lentamente, em silêncio, e fui olhar o que era essa luz. Foi aí que as coisas começaram a ficar muito estranhas. Eu abri a porta, saí do quarto e fechei. Assim que eu fiz isso, eu juro para você, Luciano, eu estava desperto como estou agora escrevendo para você. No corredor da minha casa, havia 2 pessoas, bem próximas a mim, e elas estavam usando algo parecido com aqueles trajes anti-radiação. E elas vieram na minha direção acelerados, eu não pude nem fazer nada, nem processar a presença delas ali na minha cabeça. Fiquei gelado, pensei na minha família, mas nem deu tempo de chamar ninguém. Assim que esses 2 me avistaram, eles me agarraram e falaram para eu ficar quieto e que eu não deveria estar ali, que a radiação iria me matar. Comecei a me agitar, a gritar, espernear, chamei por minha esposa, mas eles me arrastaram para fora da casa e eu pude perceber que eu estava em um local todo devastado. Sim, era minha rua ainda,
mas as casas da rua e do bairro estavam destruídas, em ruínas mesmo. O céu, mesmo de madrugada, estava com uma cor rubra e eu estava olhando tudo aquilo muito assustado. Parecia que tudo estava destruído, calçada, rua, casas, postes, enfim. Tudo havia passado por um evento muito, muito, muito destrutivo. Não acreditei no que tinha acontecido. Perguntei a um dos homens que me arrastavam. Eu falei: o que aconteceu aqui? E ele me disse, espantado com a minha pergunta, que o lugar havia sido bombardeado, que tudo ali havia sido destruído, que eles estavam ali para buscar sobreviventes e que eu deveria ser levado. Como esses homens eram sérios, profissionais e bem verdadeiros nas palavras, eu tive mais certeza ainda de que eu estava acordado. Eu não teria imaginação para inventar tudo isso no sonho. Eu pedi para eles, com desespero, que buscassem urgentemente a minha esposa e a minha filha, que estavam em casa dormindo. Eu já estava imaginando como isso tudo apareceria nos jornais, se já estava aparecendo. Afinal, algo pior do que já tinha ocorrido no Brasil nesses últimos 2 anos estava acontecendo agora, naquele instante, perto de mim. E eu estava presenciando eventos históricos. Bom, assim que eles me ouviram falar isso, estranhamente eles me liberaram, me soltaram com calma. Eu não entendi, mas foi isso mesmo. Eles desistiram de me levar para um abrigo antibomba ou antirradiação. Eles me levantaram, me recompuseram e disseram com grande seriedade que era para eu tentar voltar para o meu quarto e também tentar voltar para o meu mundo, que estava evidente para eles que eu não pertencia àquele mundo. Sabe, eles me trataram como se eu fosse uma pessoa café com leite, como alguém cujas regras não se aplicavam, como se eu estivesse lá, mas não era para eu estar, então eles não tinham que me salvar de nada. Antes de eu voltar para minha casa, antes de eu entrar novamente no meu quarto, um deles me disse algo que me assustou ainda mais. Ele disse que era provável que isso tudo ainda ocorresse também no meu mundo. Eu perguntei o que exatamente tinha acontecido e como assim meu mundo, mas eles não falaram nenhum detalhe, apenas deixaram claro que aquilo era algo mundial e devastador. Imediatamente eu voltei para o meu quarto e assim que eu entrei e fechei a porta, tudo escureceu e eu caí duro, paralisado na cama. Na mesma hora, minha esposa começou a me sacudir e me acordar, dizendo que eu estava tendo uma crise de paralisia no sono. Essa paralisia do sono é algo que eu tenho frequentemente. O mais impressionante, Luciano, é que quando eu olhei no relógio, havia passado apenas 30 minutos. Mas eu me senti nessa experiência que havia ficado lá por horas. O que me deixou mais intrigado foi que aquele homem que estava usando aquele traje disse. Afinal, ele deixou claro que tudo isso também poderia ocorrer com o nosso mundo. Será que estamos condenados? Será que vai haver uma guerra que vai aniquilar tudo? Bom, fica aqui o meu relato. Um abraço e eu espero que tudo isso não passe apenas de um delírio, porque se não for... E esse foi o relato do João. Vocês gostaram? Ele não é o João da Bíblia, mas está bem envolvido no Apocalipse, não é? Vamos agora ao segundo relato, é o relato do Walter, e se chama Uma Breve Visita a Sete Além. Olá, Luciano, eu me chamo Walter e venho aqui para contar o meu relato. Um relato simples. Talvez você não acredite, mas aconteceu e foi absolutamente real. Não é um grande relato como você sempre conta, é mais um testemunho da minha parte,
um testemunho de que Sete Além é verdadeiro, um alerta para que você e o seu público tenham isso em mente, que tudo isso pode ocorrer com qualquer um deles a qualquer momento. É algo simples. Bom, é o seguinte, eu estava morando em uma nova casa que a minha mãe tinha acabado de mudar. O dia foi bom, eu fiz muitas coisas, me cansei. Foi um dia agitado, mas eu não tinha ideia do que estava por vir ainda. O dia passou e logo a noite veio. Todos estavam prontos para ir dormir. Como a casa era pequena, eu fiz a minha cama e fui dormir. Quando eu estava deitado no melhor do sono, de repente eu acordei. Acordei com aquela louca vontade de ir ao banheiro. Ok, me levantei na casa nova, todo mundo dormindo, e eu fui para o banheiro. E assim que eu estava pronto para sair, eu escutei o meu nome vindo de fora da janela da cozinha. Na hora eu fiquei gelado, porque já era mais ou menos 2 da manhã e a minha família toda estava dormindo e aquela voz horrível não era a voz de ninguém que eu conhecia. Rapidamente eu saí do banheiro. Estava tudo escuro. Estranhei porque o clima estava muito gelado, não parecia nem o Brasil. As árvores lá fora pela janela balançavam extremamente, como se houvesse um super vento lá fora. Achei muito estranho. Fui andando lentamente para o meu quarto, pensando, nossa, amanhã eu vou contar isso para todo mundo. Enquanto eu passava pela sala, meus pais, que tinham dormido por lá, já não estavam mais lá. O próprio colchão onde eles haviam deitado havia desaparecido. Ué, eu estava sozinho? Corri para procurar os meus irmãos no quarto. E eles não estavam. E não havia colchões sob as camas deles. Todos da minha casa haviam sumido, Luciano. Todos. Entrei em desespero, comecei a gritar por todos, chamar. Eu não sabia o que fazer. Como assim? Eles tinham ido embora e me deixado? Levado o colchão, levado as coisas? E eu fiquei com medo daquela voz que me chamou pela cozinha e do vento e da temperatura. Eu corri para o banheiro, tranquei a porta, agachei e fiquei sentado no chão do banheiro chorando. Eu esperava que aquilo fosse apenas um pesadelo, mas eu estava totalmente acordado. Fiquei chorando até não ter mais lágrimas, então eu pensei, não dá para ficar aqui. Criei coragem, fui levantando. Quando eu me levantei para sair dali e de repente ir para a rua procurar a minha família, escutei passos. Passos na cozinha. Então veio a voz do meu pai, que falou assim: quem está no banheiro? Na hora que eu ouvi a voz dele, um alívio tomou conta do meu corpo. Eu destranquei a porta do banheiro, saí, corri desesperado em direção a ele. Eu o abracei muito. Ele e a minha mãe me acalmaram e perguntaram o que tinha acontecido. Eu contei e eles falaram que eu estava confuso, pois eles estavam sempre lá. Óbvio que naquela noite eu não consegui mais dormir. Meus pensamentos só trabalhavam naquilo que tinha acabado de acontecer. E eu tive certeza que eu pisei em outra dimensão. E eu tenho certeza também que aquilo tinha a ver com Sete Além. Eu digo isso porque esse nome, depois dessa experiência, ficou pulsando na minha cabeça por dias. E é isso, Luciano. Muito obrigado e que eu nunca mais tenha essa experiência na vida. E esse foi o relato do Walter. O que vocês acharam? É um relato simples, mas é esse tipo de relato que dá consistência para Sete Além, que dá credibilidade.
Agora o terceiro e último relato é o relato do GB. Olá, Luciano, eu sou o GB, tenho 16 anos, sou de Guaratinguetá, São Paulo, e hoje eu irei contar para vocês a minha história. É uma história simples, mas foi assustadora, e eu vou ter que contar meio acelerado. Não sou muito bom de contar histórias. E eu não sou muito bom de detalhar. Então, caso vocês achem isso muito rápido, me desculpem. Nesse dia, eu supostamente fui para Sete Além. Foi em maio deste ano. Era um dia normal, uma sexta-feira, e eu tinha combinado com os meus amigos de ir até o shopping para ver um filme. Até aí tudo bem. Tomei um banho, me arrumei, chamei um Uber, porque o dia estava muito quente e eu estava sozinho em casa. O combinado era que eu e meus amigos todos tomássemos o mesmo Uber, que o Uber ia passar na casa de todos. O problema é que esses Ubers compartilhados às vezes já vêm com passageiro. Bom, eu esperei um tempo e o Uber chegou. E ele demorou uns 10 minutos para chegar. Estranhei que o motorista ele estava igual aos motoristas antigos de Uber. Todo vestido de preto, com gravata, enfim, super social, coisa que já não acontece mais. E infelizmente, como eu falei, esse Uber já estava com o passageiro. Era uma corrida compartilhada. Havia uma senhora e ela estava no banco de trás. Eu entrei e sentei do lado dela, no banco de trás, afastados pelo banco do meio, pelo espaço do meio. Afinal, não poderia ir na frente de maneira alguma. Uma coisa me deixou muito cabreiro. Foi o fato da mulher estar falando sozinha. Eu entrei e ela estava balbuciando, falando com ela mesma. Mas eu ignorei. Após alguns minutos dentro do Uber, a senhora virou para mim e falou uma frase que me lembrou o relato Prime, Luciano, o seu relato. Ela virou para mim e falou assim: "Você não está indo a Sete Além também, está?" Eu olhei para ela, eu já sabia da história de Sete Além e até fiquei um pouco assustado e não respondi nada. Quando eu virei para olhar para fora na janela, eu percebi que eu não estava mais no caminho normal para o shopping. Eu não estava nem aparentemente na minha cidade, como se aquela frase fosse um gatilho para acionar um portal. Porque do nada, eu juro, eu estava numa estrada escura. A temperatura foi caindo. E o céu foi anoitecendo tão rápido que quase não consigo descrever. Realmente, a minha sensação foi de ter passado por um portal. Eu fiquei preocupado e com medo, porque eu achava que podia estar sendo sequestrado. Mas ao mesmo tempo, tive certeza de que aquilo tudo era algo sobrenatural. Eu resolvi então perguntar ao motorista o que estava acontecendo, onde a gente estava indo. Por que aquela estrada era tão estranha? De maneira muito calma, o motorista me respondeu: "Eu estou te levando para Sete Além." A única coisa que eu soube fazer na hora foi rezar. Eu rezei para que tudo aquilo fosse um pesadelo, porque não podia ser uma pegadinha, não podia ser um engano. Era tudo tão assustador e sobrenatural que tinha que ser um pesadelo. Depois de andar mais um pouco, o motorista parou o carro no meio do nada na estrada, puxou o freio de mão e disse para eu descer, que o meu destino tinha chegado. Eu estava tão apavorado que eu desci, eu queria ficar longe daquele carro. Assim que eu desci, fiquei triste, porque a mulher, aquela senhora, desceu também. Assim que nós pisamos no chão de terra, o motorista arrancou com o carro e foi embora. Antes, porém, ele falou: "Sinta-se em casa." E foi embora, arrancou com o carro.
Eu olhei para aquela senhora como única pessoa que poderia me ajudar, mas ela virou de costa para mim sem paciência e saiu andando no meio do mato, sumindo no meio de uma neblina que não existia até então. E eu fiquei petrificado de medo. Eu não entendi nada. Meu corpo tremia de frio. Eu só pensava nos meus amigos, na minha família, em como eu faria para voltar para a minha região. Será que ali era a região próxima da minha cidade? Assim, eu resolvi correr. Escolhi um lado e saí correndo desesperado, tentando entender algo que estava ocorrendo, tentando, não sei, desesperadamente ver algum ponto, algum local para me apegar, alguma coisa conhecida. Pessoas dizem: "Ah, porque você não filmou, não fotografou, não tentou ligar?" Olha, ninguém nessa situação faria isso. O desespero é tanto que a sua mente fica irracional e você quer encontrar algo conhecido. Sua mente parece que fica tocando uma sirene, uma buzina, dizendo: encontre algo conhecido, encontre uma referência. E foi o que eu fiquei fazendo, desesperado, chorando. Então eu ouvi um barulho de farfalhar de folhas no meio do mato. Parei de correr, eu já estava meio cansado, e ouvi um som parecido com o de coruja. Eu me afastei, afinal tenho medo de corujas e vai saber. Só que, mesmo me afastando, eu pude ouvir que, além do som de coruja, eu também ouvi gemidos de sofrimento, de pessoas pedindo socorro no meio do mato. Mas eram muitas pessoas, umas 20 pessoas. Pelo som, eu não vi nada, apenas ouvi. Eu não sei, eu comecei a pensar que eu estava morto, eu estava no inferno e que aquele era o momento de eu aceitar aquilo tudo. Mas eu continuei seguindo no mesmo lado. E eu até pensei, se eu não encontrar nada, eu corro depois para o lado contrário. Só que os barulhos de sofrimento e de coruja foram aumentando a cada vez que eu andava mais. E além disso, havia bem baixinho um sussurro de pessoas me chamando, falando: chegue mais, não tenha medo, venha. Elas estavam me convocando para entrar naquele mato. E eu achei que algo ruim ia acontecer comigo. Mas, como eu havia corrido muito, minha perna estava doendo e meus passos estavam meio confusos. Eu tropecei em uma espécie de buraco. Tropecei, caí de cara no chão, bati o joelho e bati meu rosto. Quando fiz isso, apaguei. Mas eu não desmaiei, porque eu já tive a oportunidade de desmaiar na vida e a sensação é bem diferente daquilo. Foi como se alguém acendesse um interruptor, porque assim que eu bati no chão, eu já abri o olho, eu estava deitado no sofá da minha sala. Isso mesmo, na minha casa. E os meus amigos que eu ia encontrar estavam ao meu redor, com os olhos arregalados, assustados, sem entender. E eu perguntei para eles: o que aconteceu? Eles responderam que todos receberam uma mensagem minha, que era para eles irem até a minha casa, que eu não iria mais até eles. E quando eles chegaram, todos juntos, eu saí de maneira muito sinistra de casa, abri o portão para eles sem falar nada, parecia um zumbi. E assim que eles entraram, eu tranquei o portão e caí de costas. E aí eles me agarraram e me levaram para dentro de casa. Isso tudo durou 7 minutos, eles falaram. Que eles me colocaram no sofá e tal. Porém, a minha memória é que eu fiquei horas e horas naquele mundo. Eu fiquei horas e horas em Sete Além. Eu não sei dizer se foi um sonho, porque os meus amigos viram meu corpo físico. Talvez quando eu entrei no Uber, algo aconteceu, eu não sei. Eu sei só que
esquecemos o assunto e fomos ao shopping. E o que me fez pensar que tudo aquilo foi real e que realmente eu estive em Sete Além é que a senhora do Uber, aquela estranha que estava comigo, eu encontrei na fila do cinema para ver o mesmo filme que eu ia assistir. Ela não me viu, mas eu fiquei olhando para ela. E depois desse ocorrido, nada mais de estranho aconteceu, exceto o fato de eu me deparar com essa senhora em vários lugares da minha cidade, várias vezes. Ela nunca me vê, ela sempre está de costas e eu sempre a encontro com o mesmo vestido, sempre em lugares inusitados. Eu tenho medo hoje em dia até de pedir Uber, Luciano, e de tudo aquilo ocorrer no futuro de novo comigo. Por favor, me ajude. Um abraço. E atenção! Os relatos deste canal não podem ser reproduzidos na íntegra e nem em partes por nenhum outro canal ou mídia sem autorização por escrito. Inscreva-se neste canal e ative as notificações lá no sininho. Deixe seu like e seu comentário nesse vídeo. Ajude a compartilhar e espalhe a palavra. Siga-nos nos Instagrams, @oficial7além e @lucianomilici. Tem também o TikTok, @oficial7além, o grupo e a página oficiais no Facebook, o Twitter, @lucianomilici, o grupo e o canal de Telegram. E aí, tem um relato? Então me envia no e-mail luciano@setealém.com.br e você pode ajudar esse canal a começar a se manter. É só você se tornar membro, comprar uma camiseta ou um moletom, ou se quiser fazer um Pix usando como chave o e-mail luciano@setealém.com.br. E agora uma novidade. Você pode enviar uma mensagem ou um relato de áudio ou de texto para ser lida ou tocada aqui nesse programa. Manda um WhatsApp para 11 9 3962 8415. 11 9 3962 8415. E quem sabe no próximo programa a gente não bate um papo. Todos os links estão na descrição deste vídeo, com muitos outros links que você pode e vai achar bem interessante. Uau, e esse foi o terceiro relato. Que estranho, não? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito de contar para vocês. E vou gostar mais ainda de contar os relatos, na verdade, na sexta-feira. Serão 5 relatos raiz na nossa live, tá bom? Eu espero você na live. Muito obrigado por prestigiar esse que é o único, primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além. O canal com mais relatos canônicos e oficiais. Fica comigo nessa madrugada, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Nos vemos em Sete Além. E esse foi o Frequência Sete Além, o programa que te leva a outra dimensão, uma dimensão só nossa. Muito obrigado pela audiência, por clicar nos links, por curtir, compartilhar, se inscrever e ativar as notificações. Muito obrigado pela companhia nessa interferência mágica e assustadora vinda de outro universo. E você já sabe e tem certeza, esse aqui é o primeiro, verdadeiro, real e oficial canal de Sete Além, o único com mais relatos canônicos e oficiais, relatos registrados, porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici, nos vemos em Sete Além. Desface agora a rede interdimensional de transmissão de relatos. Fique agora com os seus sonhos mais íntimos e pesadelos mais assustadores.